noite, abra sua Bíblia, capítulo 1 da carta aos Filipenses. Encontrando o texto, se você pode colocar-se em pé, faça isso. E após a leitura dos versos 9 a 11, ainda em pé, com os irmãos ainda em pé, eu vou orar. Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai, nós temos tua palavra aberta diante de nossos olhos. Quanto carecemos que a dureza do nosso coração, as convicções que não são bíblicas e que guardamos em nossa mente, e tantas armadilhas que Satanás coloca, que se levantam contra a aceitação, o crer na tua verdade, nós carecemos que o teu Espírito Santo nos ajude contra todas essas coisas que labutam, que lutam, contra o entendimento da tua verdade em nossa alma. Para que, ó Deus, com o coração aberto e a mente disposta, nós ouçamos aquilo que tua palavra tem a nos dizer, que é aquilo que necessitamos e é realmente o único remédio para a nossa vida. E assim nós, em tua dependência, oramos em nome do nosso tão grande e doce Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Deixa eu primeiro introduzir a questão desta carta e depois desta porção, para que nós possamos tecer alguns comentários e aplicações quanto àquilo que Paulo disse nesse primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Provavelmente Paulo escreveu essa carta no ano 50 ou um pouco mais depois de Cristo. Ou melhor, ele funda a igreja de Filipenses um pouquinho depois do ano 50, e ele escreve essa carta ali pelo ano 60. E aquilo que ocorre quando ele escreve essa carta é que ele é uma das cartas da prisão. Então Paulo está preso em Roma enquanto ele escreve essa carta. Uma das razões pela qual ele escreveu a carta aos Filipenses foi que a igreja em Filipos, então, naquele período, enviou uma oferta de amor a ele para suprir as suas necessidades em Roma e a fez por intermédio de um irmão chamado Epafrodito. Epafrodito, então, foi o condutor desta carta e dessa oferta, que chegou, então, às mãos do apóstolo Paulo. E ele usa desta carta aos Filipenses a fim de agradecer o amor deles e a fim de ajudá-los quanto a algumas dificuldades que Epafrodito provavelmente transmitiu a ele que a igreja estava enfrentando. Algumas dificuldades doutrinárias que ele procura aqui tratar, mas em maior porção, vamos dizer assim, a questão que envolvia os judaizantes que se envolveram em meio à igreja e queriam realmente misturar as questões da fé em Cristo com as questões da lei judaica. Então Paulo escreve esta carta de grande ajuda a eles e de grande ajuda a nós. Qual é a grande bênção da carta aos Filipenses para mim e para a sua vida? Eu pessoalmente entendo, eu pessoalmente creio que no período que nós vivemos há dois livros, um do Velho e um do Novo Testamento, que são centrais na ajuda em nossa vida diária, na nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo que você deve lê-los mais do que os outros, mas que você deve prestar atenção muito no que eles dizem. No Velho Testamento, o livro de Salmos, porque o livro dos Salmos, ele transmite a experiência com Deus de homens, que também é transmitida no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, essa verdade ela é transmitida de uma forma didática, vamos dizer, através de ensino. Mas a mesma verdade no Novo Testamento é transmitida nos Salmos através de experiência. Então isso se torna precioso para nós, quando nós compreendemos que aquilo que está acontecendo ali no livro de Salmos realmente faz parte da experiência de homens que viveram séculos antes de nós, mas que passaram pelas mesmas circunstâncias que nós enfrentamos. Então, algo bem mais próximo em questão de tempo, que é o livro de Filipenses, também se assemelha a isso. Porque a condição dos crentes em Filipos
é aquela mais próxima da que nós enfrentamos hoje. Então, as lutas e dificuldades que eles enfrentaram em Filipos, elas são muito próximas daquilo que, como crentes, como realmente aqueles que creem em Cristo, eu e você enfrentamos hoje em todas as áreas. E qual é a grande bênção da carta aos Filipenses? Qual é a grande lição que a carta aos Filipenses traz a mim e a sua vida? Como que eles trataram dos seus problemas? Como que eles enfrentaram as lutas diante deles, que envolvia desde oposição da questão do império governamental, a oposição familiar, uma vez que muitos deles eram judeus, que haviam vindo a Cristo e que enfrentavam essa oposição, porque agora haviam abandonado o judaísmo, a tradição de suas famílias, e agora estavam servindo ao Senhor. As lutas econômicas que atingiam Filipos e aquela região, ou seja, do sustento deles, e durante toda a carta, a grande proposição da carta, eu posso dizer assim, é que eles enfrentaram todas essas dificuldades e outras dificuldades, tendo uma coisa só em mente. Eles não buscaram outra solução além desta que Paulo apresenta. Eles simplesmente enfrentaram isso como cristãos. O que eles fizeram? Eles simplesmente olharam para as cartas, diversas delas, que eles já tinham diante deles, que realmente eram transmitidas entre as igrejas daqueles dias, e simplesmente eles obedeceram aquilo que as cartas dos apóstolos e profetas do Novo Testamento haviam deixado. Então, literalmente, eles enfrentaram as lutas deles simplesmente como cristãos. Eles não buscaram mais nada. Eles não buscaram nenhum outro subterfúgio, eles não buscaram nenhuma outra terapia, eles não buscaram nenhuma outra forma de enfrentar as lutas da vida, a não ser como aqueles que servem a Cristo. Aqueles que confiam em Cristo e estão dispostos realmente a honrá-lo e a obedecê-lo em sua vida. Então isso nos traz uma lição. Mesmo que as lutas e dificuldades entre nós sejam de alguma forma diferentes de um para outro. Mesmo que você enfrente lutas em uma área da vida, em que outro irmão enfrentará em outra, que eu enfrentarei em outra, elas estão todas dentro de um mesmo contexto de vida. E aquilo que nos encoraja a carta aos Filipenses é que aquilo que necessitamos para todas as lutas e tempestades da nossa vida, nós temos o Novo Testamento. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra como agir em cada circunstância, por mais dolorosa que ela seja. Por mais difícil, ou talvez que nós olhemos e digamos, literalmente, aquilo que eu estou enfrentando não tem solução. Tem. Basta você simplesmente colocar os seus olhos nas epístolas do Novo Testamento e praticar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E há algo maravilhoso aqui. Você pode tomar qualquer terapia ou ensino humano, humanista, e todos eles vão esbarrar na mesma questão. Eles são incapazes de garantir que se você fizer o que eles dizem, haverá aquele resultado. Há uma possibilidade de haver um resultado. Mas agora, quando você trata com a palavra de Deus, ela é o único ensino, a única fonte que diz que se você fizer aquilo que ela está dizendo que você deve fazer, com 100% de certeza, absolutamente sem nenhuma dúvida, o resultado que ela promete acontecerá. Só a Bíblia pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então é isso que eu quero incutir no coração dos irmãos. Que realmente as nossas lutas e dificuldades, elas encontram a sua solução dentro daquilo que a palavra de Deus nos tem dito a praticar, com a plena certeza que Deus há de nos abençoar. Então, olhando dentro disso, da prática do cristianismo, eu quero, de uma forma sucinta, seguir aqui os pontos que Paulo estabeleceu, dos versos 3 a 11, para que nós possamos perceber realmente o que é um cristão. O que é, então, aquilo que ele está nos propondo? Eu vou fazer isso de uma forma bem sucinta em relação ao tempo. E eu creio que a primeira questão é exatamente isso. Afinal de contas, o que é um cristão? Quem é aquele que conhece a Cristo?
Quem é aquele realmente que pode ser o chamado de um cristão de acordo com as Escrituras? E se você pode olhar para o verso 7 comigo, ele vai dizer assim: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Então ele diz: pois todos vós fostes participantes da minha graça. Então, antes de tudo, quem é o cristão? Ele é um participante desta graça de Deus. Quando nós nascemos neste mundo, nós não nascemos debaixo dessa graça do Senhor. Ou seja, dessa ação dele em nosso favor, a fim de nos libertar do pecado. Nós nascemos debaixo da ira de Deus, não debaixo da graça de Deus. E esta ira sobre nós, sobre a qual nós caminhávamos antes de render nossa vida a Cristo, era a pior situação que um ser humano pode se encontrar. Não há pior condição neste mundo do que aquela de estar debaixo da ira de Deus. E é assim que nós nascemos neste mundo. Mas desde o dia em que conhecemos a Jesus Cristo, esta ira foi substituída pela graça. E não mais a ira de Deus nos acompanha enquanto caminhamos, mas a graça de Deus nos acompanha todos os dias. Olha aquilo que Romanos 6 vai nos dizer, nos versos 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Debaixo da ira, o pecado dominava a nossa vida. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. Esta é a grande diferença. Você não anda debaixo da ira de Deus, mas da graça de Deus. E o que espera de você? Pois que, diz o verso 15, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E Paulo vai dizer, de modo nenhum. Agora que a ira de Deus não está mais sobre nós, mas a graça dele, então o que ocorre conosco? Nós não devemos nos entregar ao pecado, nós somos livres dele, mas sim viver de acordo com a nossa condição. E aqui então você vai encontrar dois tipos de pessoas basicamente. Existem aqueles que, como o texto diz, vivem debaixo da lei. E o que é viver debaixo desta lei? Antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos, cada um de nós, a forma que nós imaginávamos que nós agradaríamos a Deus. Talvez você tenha feito romarias, como nós vemos aqui no estado de Goiás, quilômetros à noite, numa noite fria, e você fez isso sinceramente. Porque você imaginou que aquele sacrifício, aqueles quilômetros andados, e quando nós passamos ali, nos meses do meio do ano, quando ocorre essa romaria, indo para os cultos ali no TBM Cerrado, não é incomum encontrar pessoas descalças, andando quilômetros pelo asfalto, chegando com os pés feridos, e algumas delas, nos últimos metros, eu não sei, indo de joelhos, e eles fazem isso sinceramente, porque eles imaginam que assim eles vão estar agradando a Deus. Talvez, em outra religião ou outra forma, você realizou muitas coisas imaginando que desta forma Deus se agradaria de você. Isso está debaixo da lei. Você tentou fazer algo para realmente atingir os seus méritos. Você quis agradar a Deus por aquilo que você era capaz de fazer. Mas agora, saindo de debaixo da lei e indo para debaixo da graça, você aprendeu a mensagem maravilhosa do Evangelho, as boas novas. Nenhum de nós é capaz de agradar a Deus, apenas Jesus Cristo pode. E a coisa que Deus quer de nós é que nós creiamos nele como nosso único e suficiente Salvador. Então você se arrependeu dos seus pecados, você entendeu que naquela cruz Cristo morreu por você, e a ira de Deus que estava destinada a você foi destinada a Jesus Cristo. Realmente o sacrifício de Cristo na cruz aplacou a ira de Deus, de forma que agora nada mais resta a não ser crer nele. Você fez isso. Você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça dele. Então, aquilo que Romanos 8 vai dizer é a verdade sobre você. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Notem que os versos 2 a 4 dizem: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, o que a lei não era capaz de fazer? Produzir vida. Tudo que você fez antes de estar debaixo da graça não teve resultado algum. Todo o seu sacrifício, o tipo de fé que você estabeleceu, realmente você creu naquilo que você fazia antes de conhecer a Cristo verdadeiramente? Mas de nada adianta crer naquilo que não traz bem nenhum.
E você depositou sua confiança nisso. E nada disso foi capaz de mudar quem você era. Qual a razão? Estava enferma, adoentada pela carne. Então o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Há um livro, foi escrito há muito tempo, e o título dele é muito interessante, baseado nesse versículo. O título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. O que ele está dizendo? O que esse verso diz? Na cruz, na morte de Cristo, a morte foi derrotada. Aquilo que era impossível a qualquer atitude minha produzir vida, Jesus Cristo fez. E o verso 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, você não confia mais naquilo que você é capaz de fazer, você confia unicamente naquilo que Cristo fez por você. Isto é um cristão. Você não olha mais para si mesmo. Toda a sua confiança está baseada em Cristo. Se você notou, no primeiro capítulo de Filipenses, o verso 1 vai acrescentar algo a essa descrição, quando ele chama os filipenses ao dizer: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. É comum que Paulo se refira assim aos crentes. E quem são esses santos? São os participantes da graça de Deus. Não são aqueles que não pecam. Não, aqueles que creram em Cristo continuam a pecar. Mas são aqueles que Deus declarou santos mediante o sacrifício de Cristo na cruz. E como isto é demonstrado, observe o que diz Gálatas 1,4 a respeito de nós, o qual Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Século mau é literalmente mundo tenebroso, aion poneron, um mundo em trevas. E a palavra livrar, ela é preciosa, significa desarraigar. Você já viu, agora há muito disso, que há uma máquina que é capaz de tirar uma árvore do lugar, tirando as suas raízes. Ela cava e ela toma completamente a árvore e ela desagarra realmente a árvore, ela arranca as raízes do solo e a tira completamente. Desarraigar é isso. Sabe o que Cristo fez por nós? Quando nós nascemos neste mundo, nós amamos este mundo de uma forma realmente poderosa. A única coisa capaz realmente de quebrar o nosso amor por este mundo é o fato que Cristo nos livrou deste mundo. Ele nos desarraigou, Ele nos arrancou pelas raízes, de forma que não há nenhuma outra ligação entre nós e este mundo. É isso que esse verso está dizendo. Ele nos livrou, Ele nos desarraigou, e agora nós somos santos, separados para o seu serviço, e é isso que Ele quer de nós. A mesma ideia é transmitida em Colossenses 1,13, quando diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você reconhece quem você servia antes de conhecer Jesus Cristo? Às vezes nós não gostamos de pensar nisso, não é? Às vezes nós não gostamos de pensar para onde nós andávamos antes de conhecer Jesus Cristo. Se nós tivéssemos morrido antes de conhecer Jesus Cristo, nós estaríamos hoje no inferno. O lago de fogo seria a nossa morada eterna. Não nos restaria nada. Talvez você andou nesse mundo 30 anos sem Cristo. Foram 30 anos, onde por uma vírgula, você não foi condenado eternamente. Você obedecia a Satanás, a carne e a este mundo, andando em todo tipo de imundícia deste mundo. Mas Cristo lhe tirou desta potestade de trevas demoníaca e amorosamente te transportou para o seu reino, ou seja, para servi-lo. Isso é ser um cristão. E finalmente também o verso 1 de Filipenses 1 vai nos dizer: a todos os santos em Cristo. Paulo usa isso mais de 150 vezes nas suas epístolas. E estar em Cristo é aquilo que ele quer dizer em Colossenses 2,10. Estais perfeitos nele, completos em Cristo. Tudo que Deus pode dar a um homem
Ele deu a você em Cristo. Tudo aquilo que você precisa para viver neste mundo tenebroso, você recebeu em Cristo. Portanto, Paulo vai dizer assim a Timóteo no capítulo 1, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. E olha então o que ele diz, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que foi nos dada em quem? Em Cristo. Em Jesus Cristo, Deus lhe deu tudo aquilo que você jamais conquistaria. Em Jesus Cristo, Deus lhe deu realmente o ser livre deste mundo, livre das garras do diabo, livre do próprio pecado que habita em você, e agora você pertence a Cristo. De tal forma que quando Deus olha para você, que já creu em Cristo, Ele não vê você, Ele vê Jesus Cristo. E você, com toda a segurança, há de entrar os portões celestiais, não por quem você é, mas apesar de quem você é e por causa de Cristo. Você está plenamente seguro nas suas mãos. Nada pode afastá-lo de Deus. Por quem? Por causa de Cristo. Nem Satanás, nem este mundo, nem sua própria carne pode afastá-lo do amor de Deus. Porque Cristo é maior que todos eles. Então isto é ser um cristão. Agora, quando nós voltamos à carta aos Filipenses, o verso 6 vai nos trazer uma verdade preciosa. A natureza desse nosso cristianismo. Afinal de contas, se isso é ser um cristão, então o que acontece com um cristão? O verso 6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Talvez você não note. Talvez, em sua insensibilidade, você seja incapaz de verificar isso dia após dia. Mas desde o dia em que você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, uma nova missão, uma nova ação iniciou-se em sua vida. Deus está realizando uma obra que podemos dizer ocorre em 3 etapas. E eu convido que você olhe comigo para Efésios capítulo 5. Quais são essas 3 etapas? Olhe para o final do verso 25. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Significa o quê? Que na cruz do Calvário, Cristo solucionou para sempre o problema do nosso pecado. Jamais seremos condenados. Toda a ira de Deus foi derramada sobre ele e o preço do nosso pecado foi pago na cruz. Com os jovens no acampamento agora em Uberlândia, eu falei a eles, por que a palavra de Deus fala tanto em sangue? O sangue de Cristo. Por que ela não podia simplesmente dizer morte e precisa usar tanto a expressão sangue? Porque o sangue dos animais no Velho Testamento eram a prova que aqueles animais haviam morrido. O sacerdote não entrava no templo com um animal morto, entrava com uma vasilha com sangue. E aquele sangue naquela vasilha comprovava que aquele animal havia morrido no lugar daqueles pecadores. Porque a Bíblia fala do sangue de Cristo, porque o seu sangue vertido na cruz confirma que ele morreu em nosso lugar. Não foi algo fantasioso, não foi algo interpretado apenas ilusório, mas foi algo verdadeiro. Aquele sangue confirma que ele sofreu e morreu em nosso lugar. Portanto, nenhuma condenação há para aquele que crê em Cristo e no seu sangue. É o sangue de Jesus que te livrou do inferno. É o sangue de Jesus que garante a sua entrada no céu. Ele é a prova que Jesus Cristo fez tudo o que prometeu a você naquela cruz. Então é o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Agora, quando ele nos livra da condenação do pecado, o verso 26 diz o que ele faz agora por nós. Para santificar, ele está falando da igreja, de nós, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Se Deus nos livrou da condenação do pecado, nos tirou do pecado, o que Ele está fazendo hoje? Está tirando o pecado do nosso coração. Meus amados irmãos, eu e você amamos o pecado mais do que deveríamos. Eu e você temos prazer em guardar ele no nosso coração mais do que deveríamos. Nós temos a tendência de escondê-lo em nossa vida mais do que deveríamos. Deus nos tirou do pecado,
E agora, ao nos santificar, Ele está tirando o pecado de dentro de nós, tirando o pecado do nosso coração. Há poucos dias eu falei isso a vocês, o porquê desta razão, para que quando nós chegarmos no céu, onde não há pecado, onde o pecado não entra, nós amemos aquele lugar. Deus está nos ensinando a não amar o pecado, para que finalmente, o verso 27 diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, neste dia, quando Cristo vier nos buscar, quando a igreja for julgada em suas obras e unida ao seu esposo Cristo, vai ser apresentada então a Deus Pai, não uma igreja com pecados, mas uma igreja gloriosa, sem nenhuma mácula, nenhuma ruga, nada que realmente a torne inaceitável diante do Pai. Ela será santa e irrepreensível. Então Deus terá tirado o pecado definitivamente da nossa vida. É isso que Deus está fazendo. Agora, olhando para isso, Filipenses 1,6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Então nós temos que chegar a 3 conclusões nesse versículo. Primeiro, alguém realizando uma obra em sua vida. Alguém interessado por você. Alguém que está trabalhando diariamente no seu viver. Alguém que está transformando você através das coisas que estão ocorrendo em sua vida desde o dia em que você conheceu. Aquilo que se dá em seu viver e no meu viver não é acaso. Os problemas que eu enfrento, que você enfrenta, as minhas dores, as suas dores, não são um acaso, mas são um instrumento de Deus para que realmente isso ocorra. Alguém está trabalhando, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus enviado por Jesus Cristo. Você lembra em Atos 22, na conversão de Paulo, quando ele cai por terra, uma voz lhe diz, Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. É pessoal a questão. Não é uma força ou um exército, é alguém, porque você me persegue, o próprio Senhor Jesus. Você lembra na conversão de Lídia, em Atos 16, verso 14, a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então há alguém realizando uma obra em nossa vida. Há algo sendo realizado em nós pelo Espírito Santo. E o que é esta obra? O verso 6 vai dizer, aquele que em vós começou a boa obra. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida é bom. Eu não disse agradável. Eu não disse agradável. Eu não disse que não dói. Eu disse que é bom. Você crê que é bom? Você sabe que dói. Você sabe que por vezes vai doer muito. Você sabe que por vezes será realmente, você terá dúvida se aquilo realmente está sendo realizado por Deus ou pelo diabo. Mas Deus está dizendo que Ele está realizando uma obra, e esta obra é boa, realmente ela é maravilhosa, e ela começa por algo que Jesus diz a Nicodemos em João 3. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, você nasceu de novo. E desde o dia em que você nasceu de novo, algo incrível está acontecendo, e eu vou aqui usar de Mateus 5 para dizer o que está acontecendo. Você conhece bem as bem-aventuranças. Olhe para a primeira delas, no verso 3. Bem-aventurados pobres em espírito. Quando nós viemos a Cristo, irmãos, qual é a maior necessidade que nós tínhamos? Quebrantar o nosso orgulho. Nós viemos a Cristo um poço de orgulho. Um ego sem tamanho. Pensávamos apenas em nós mesmos, naquilo que nós queremos, nós planejamos, nós desejamos, realmente o alvo da nossa vida, e Deus tem que trabalhar na nossa vida para quê? Nesta boa obra, para quebrantar o nosso orgulho. Por isso, a primeira das bem-aventuranças é isso, Deus nos torna pobres em espírito, humildes. A segunda bem-aventurança no verso 4, bem-aventurados os que, quando nós chegamos a Cristo, nós realmente nos orgulhávamos das nossas façanhas pecaminosas. Quando nós viemos a Cristo, nós tínhamos orgulho daquilo que nós éramos capazes de fazer, de toda a imundícia, de toda a escravidão, de toda a violência, de tudo que nós éramos capazes de realizar com nossas mãos.
Agora, ao invés de nos orgulhar desses pecados, Deus nos ensinou a o quê? A lamentar por eles. Eu começo a olhar para a minha vida e começo a pensar assim, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de andar dessa forma? Então, a terceira bem-aventurança, no verso 5, vai tratar de bem-aventurados os mansos. Você já percebeu algo? É muito fácil fazer uma coisa, que eu vou fazer para ilustrar para você agora. É muito fácil esse dedo apontar para essa pessoa e dizer assim, você é um terrível pecador. Não machuca. Machuca. Qual é o problema? É quando outro dedo, que não esse, de outra pessoa, aponta para mim e começa a listar os meus pecados. Esse é o meu problema. Então, por isso, a terceira bem-aventurança é tornar-me manso, para ao invés de realmente reagir a isto, eu espiritualmente dizer, tudo isso é verdade. E muito mais do que isso que você tem dito, há muitas outras coisas que são verdade sobre mim. E depois de literalmente nos jogar no pó do chão, nos humilhar, e aqui a visão que nós temos é de alguém que tem medo de altura. Quando é que nós perdemos o medo de altura? Lá, ó. Lá embaixo. Lá embaixo ninguém tem medo de altura. Com o pó lá na terra ninguém tem medo de altura. Então Deus nos leva ao fundo do vale, para que o verso 6 seja verdade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você começa a ter fome e sede pela verdade da palavra de Deus. É isso que Deus tem feito em sua vida. Ele tem quebrantado o seu orgulho. Ele tem realizado uma boa obra, levando você a lamentar por seus pecados, a ser manso ao encará-los e a ter fome e sede por esta transformação. Para que então aquilo que o verso 6 de Filipenses 1 diga, se cumpra. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, a completará até quando? Até o dia de Cristo. Ou seja, ele vai completá-la de uma forma preciosa. E na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30, nós aprendemos como isso é precioso, como ele vai completar esta obra em nós. Notem o verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele começa nessa obra realmente demonstrando que toda a sua boa obra é algo realmente bom para você e desejável. Qual é o alvo dela? Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? De Jesus Cristo. Eu e você estamos sendo transformados na imagem de Cristo. Tem coisas que eu sou mais teimoso. Deus tem que apertar um pouquinho mais. Tem coisas que você é mais teimoso. Deus vai ter que usar a lima ali, um pouquinho mais forte. Tem coisas que eu amo mais e não quero largar. Deus talvez vai ter que trabalhar por 5, 10, 15, 20 anos, até que eu voluntariamente diga, Senhor, eu reconheço que isso não é bom. Talvez Ele tenha que trabalhar na sua vida por mais tempo que isso. Até que você diga, Senhor, eu reconheço que isso é pecado e não é isso que o Senhor quer da minha vida. Então você abandona. Mas Ele está nos transformando à imagem de Cristo. E aonde Ele quer nos levar? Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou pelo Evangelho. Aos que chamou pelo Evangelho, justificou em Cristo. E qual é o alvo final? Glorificá-los. Você já pensou nisso? Que o alvo final de tudo isso é realmente apresentar a você um pecador caminhando para o lago de fogo, destino eterno no lago de fogo, glorificado diante de Deus. Isso é salvação. Então esta é a boa obra. Vale a pena? Absolutamente. Então, a natureza do cristianismo é isso, sermos transformados à imagem de Cristo. E eu quero completar então com os versos 9 a 11. Talvez você tenha pensado o seguinte, então olha que bom, Deus fez tudo isso, eu estou só acompanhando agora e eu sei que Deus tem realizado tudo isso por mim. Mas agora, nos versos 9 a 11, Paulo vai falar da nossa parte. O que isso requer de você? E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e todo conhecimento,
para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui eu preciso separar as coisas em 2 pontos que eu vejo dentro dessa religião que nós encontramos nos nossos dias. Parece que as coisas sempre são conduzidas para os extremos, né? E o que você encontra na religião dos nossos dias? Há pessoas que dizem que cristianismo é basicamente o que você sente. Então, basicamente, você vai sentir. Você vem ao culto e você sente a presença de Deus. Você vai fazer algo e você sente realmente Deus agindo ali. Eu já estudei algumas matérias com vocês, eu disse a vocês que um colega meu deu ao nome disto, ele chamava de a teologia do arrupio. Seria mais ou menos assim. Se aconteceu e eu arrupiei, é de Deus. Se não arrupiei, estava bem fraquinho. É literalmente quando uma pessoa sai do culto bem avivado e ela sai e pergunta assim para você: olha, eu senti a presença de Deus, você sentiu também? Você vai dizer que não? Ou seja, o emocionalismo. Tudo baseado no sentimentalismo. É muito disso que nós vemos nos nossos dias. E a outra extremidade leva realmente as coisas para um lado simplesmente acadêmico. Agora não é o sentir, é o saber. Então, se você sabe academicamente uma coisa, isso basta. Se você tem esse conhecimento, basicamente isto basta. Ou seja, você está seguro com base no seu conhecimento. Mas não é isso que Paulo está ensinando aos filipenses. Ele não está dizendo para nós que devemos apenas sentir ou apenas conhecer. Mas ele está dizendo que essas duas coisas se encaixam de uma forma perfeita. Realmente ele demonstra que o amor é algo central na vida cristã. Assim como João disse em sua primeira carta, capítulo 3, verso 14, ele vai dizer assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Você amava os seus irmãos em Cristo antes? Não. Como que você sabe que Deus realizou uma obra em você? Realmente agora o amor se tornou algo que antes não existia. Haverá sentimentos na vida cristã? Sim. O amor é uma demonstração disto. Mas notem que ele completa no verso 9, que o vosso amor cresça mais e mais em quê? Em ciência e em todo conhecimento. Literalmente, o que ele está nos dizendo aqui sobre a vida cristã é que quanto mais conhecermos do nosso Deus, mais nós vamos amá-lo. Você quer sentir essa verdade? Conheça Deus. Quanto mais você saber sobre Deus, mais você terá razão para amá-lo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ele está dizendo, olha, Deus nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos conhecer na nossa experiência aquilo que Ele fez por nós em Jesus Cristo. O final do verso 9 ainda diz que em todo o conhecimento, a palavra conhecimento ali tem o sentido de discernimento. Agora, então, esse crescimento no conhecimento de Deus me leva também a discernir aquilo que está diante de mim. Você tem desejos para este ano? Fez planos? Estabeleceu alvos? Nós temos alvos. Nossa igreja estabelece anualmente alvos, e este ano nós desejamos e trabalhamos por discernimento espiritual, por investir na obra de Deus e por manter relacionamentos saudáveis em nossa igreja. Como que você sabe que os alvos que você estabeleceu particularmente são alvos bons e bíblicos? Discernimento. E Hebreus 5,14 nos mostra bem o que é isso. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, está falando do conhecimento de Deus, os quais, em razão da prática do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Você está crescendo em discernimento, em reconhecer o mal ao seu redor, porque o objetivo que Paulo coloca diante de nós é claro. Olhe para o verso 10. Para que aproveis as coisas excelentes,
o melhor de Deus para a sua vida, aquilo que é santo e bom, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Esse é o objetivo. Deus quer realmente que você prove aquilo que edifica a sua vida, aquilo que é vital ao seu viver, para que no verso 11 ele nos mostre o objetivo ou o resultado final disso. Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sabe o que é isso? Você sabe o que é a prova dos 9? A prova final? Aquela que diz que se aquilo é verdadeiro ou não? Para que sejais cheios dos frutos de justiça. Qual é a grande prova que o meu cristianismo é verdadeiro? Evangelho segundo João, capítulo 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Meu irmão, a sua vida cristã tem frutificado. Eu trabalhei com esse tema hoje pela manhã na escola dominical. Em seu crescimento espiritual, você tem se tornado um melhor marido, uma melhor esposa. Em seu crescimento em Cristo, você tem se tornado um melhor pai, um melhor filho. Em seu crescimento nas coisas espirituais, isso tem lhe feito alguém melhor nesse mundo em trevas. Alguém mais santo. Alguém que abençoa aqueles que estão ao seu redor, começando pela sua família. No seu crescimento espiritual, você tem dado fruto. Porque o objetivo da vida cristã é este: dar fruto. É isso que Deus quer de nós. Que sejamos cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de quem? De Deus. Eu quero terminar aplicando isso de 3 formas. Nesse processo de vida cristã, o conhecimento de quem Deus é e das leis espirituais que regem a nossa vida são essenciais. Analfabetismo em Bíblia não combina com cristão. Você precisa conhecer a Bíblia que conduz a sua vida. É essencial conhecer quem é o seu Deus e o que Ele requer de você. Sabedoria para escolher aquilo que é bom e rejeitar o mal é a segunda questão. Somente é possível quando temos esse conhecimento. Cristianismo. Eu não falei a vocês que cristianismo é tudo o que precisamos? Nós vamos rejeitar o mal e absorver o bem quando aplicarmos as verdades do cristianismo à nossa vida. Isso se chama sabedoria. E, finalmente, este conhecimento de Cristo, o cristianismo, nos permitirá viver para a glória de Deus, independente das circunstâncias. Qual é o grande alvo? Que você glorifique a Cristo, independente das circunstâncias. Eu vou terminar dizendo o que aconteceu com Paulo. Possivelmente ele foi solto, depois disso nós não sabemos exatamente a cronologia. E depois foi definitivamente preso. Quando ele foi definitivamente preso em Roma, a circunstância final é descrita em 2 Timóteo capítulo 4, você pode ler em casa. Ele foi abandonado por aqueles que ele considerava amigos. Ele teve que enfrentar a corte romana sozinho. As pessoas que ele tanto ajudou deram as costas para ele. E quando ele escreve o 4º capítulo da 2ª carta a Timóteo, ele diz que, mesmo diante de uma circunstância tão difícil, ele foi livre da boca do leão. O que significa isso? Não significa que ele não foi morto. Significa que ele resistiu à tentação de reclamar de Deus. Você sabe o que Paulo abandonou para seguir a Cristo. Ele descreve isso na carta aos Filipenses. Ele deixou realmente uma carreira na sua religião, até mesmo a ciência concorda que Paulo é uma das 3 mentes mais brilhantes que já pisou nesse mundo, excetuando o Senhor Jesus. Ele abandonou tudo isso. E como é que ele morre, gente?
decapitado na prisão Mamertino em Roma, sem ninguém. Se alguém visse aquele prisioneiro, reconheceria o grande apóstolo? Eu acho que não. Tem uma ilustração sobre isso, de um velho missionário, que diz assim, sobre um homem que foi para o campo missionário, inspirado pelo apóstolo Paulo. Ele serviu quase 40 anos. Por alguns motivos, sua esposa, creio que o único filho, faleceram no campo. E depois de quase 40 anos, ele volta para casa, sozinho. Quando começa, era uma época ainda antiga, ele voltou de navio, muito tempo para pensar em tudo isso. E quando ele está chegando perto do porto, onde era a cidade dele, ele ouve uma banda tocando uma música. Ele deu aquela animadinha, né? Rapaz, vieram me esperar com uma banda. Não era para ele. Tinha um regimento de soldados também no navio, e a banda era uma banda militar, para receber aqueles soldados que estavam voltando de uma batalha. Para resumir, não tinha ninguém no porto para esperar ele. Ele sabia onde era a sede da missão, ele foi, entrou. As pessoas que estavam lá não o conheciam. Eram bem mais novas que ele. Apresentaram um pequeno quartinho onde ele passou aquela noite, pensando em tudo que tinha acontecido. Então o coração dele começa a pensar em reclamar de Deus. Ele diz assim, meu pai, eu fui para o campo, lá deixei minha família, deixei minha saúde, e depois de quase 40 anos eu volto para casa. E simplesmente ninguém sabia quem eu era. E ele começou a pensar nisso. Sobre realmente a tristeza que ocupava o coração dele, por pensar que nada tinha sido em vão. E simplesmente o Espírito Santo assoprou aos ouvidos dele. E quem disse que você chegou em casa? Ele não tinha chegado em casa. Você está triste por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Ou talvez você está esperando que você merecia mais? Você não chegou em casa ainda. A carreira ainda não terminou. Requer fidelidade até o final. Quando então chegarmos em casa, será bem diferente. Muito diferente. Mas até lá, o nosso Salvador espera de nós o quê? Firmeza. Estamos diante de um ano duro, igreja. Esse ano vai ser duro, difícil. As coisas no nosso país estão difíceis, estamos cercados de realmente seitas em nosso redor. Não vai ser um ano fácil. E quem disse que o nosso Salvador prometeu que seria? Ele não disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco, o que já é uma grande vantagem, a maior de todas. Então sejamos firmes. Quando então chegarmos no lar, e eu tenho encontrado cada vez irmãos que creem verdadeiramente que esse é o último ano, logo o nosso Salvador virá nos buscar. Glória a Deus por isso. Ele vai vir realmente e nos levará. Mas até lá, firmes em Cristo. A boa obra ainda não foi completada. Deus ainda há de nos ensinar muito mais e, creio eu, trazer outros ao conhecimento da salvação através desta igreja. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos nos despedir cantando um cântico